Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência é responsável pela preservação e promoção da memória institucional do Tribunal. Hoje, dia 22 de outubro de 2025, quarta-feira chuvosa em Brasília, temos a honra de receber no nosso programa História Oral o eminente juiz de direito, doutor Edilson Enedino da Chagas. Doutor Edilson Enedino é um dos juízes mais queridos aqui do Tribunal de Justiça, uma pessoa maravilhosa, um grande professor, um magistrado de escola, como se diz. Então, nós temos a honra de receber o doutor Edilson Enedino nesse programa. Este programa vai ficar no canal do Tribunal do YouTube, à disposição de todos, e a transcrição aqui no Memorial do Tribunal. O doutor Edilson Enedino nasceu em 10 de fevereiro de 1970 em Brasília, aqui na capital federal. É jovem, nasceu em 1970. É filho de Pedro Enedino da Chagas e Marlene Umbelina da Chagas. Doutor Enedino estudou Direito, ele graduou-se em Direito em 1995 pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, AEUDF. Concluiu o mestrado em Direito e Políticas Públicas em 2012 pelo Centro Universitário de Brasília, Unifeub, e obteve o título de doutor em Direito em 2025 pela mesma instituição. Então, o nosso querido juiz, doutor Edilson Enedino, não parou, ele continua estudando. O magistrado possui uma trajetória marcada pela superação e pela dedicação ao serviço público. Concluiu o ensino médio aos 17 anos e realizou o curso de formação de fuzileiro naval da Marinha do Brasil. Em 1989, Enedino foi aprovado e formado como policial militar do Distrito Federal. E vai falar sobre isso. Em 1998, foi aprovado em primeiro lugar no concurso para juiz de direito substituto aqui do Tribunal, sendo titularizado em 2004. Paralelamente, o professor Enedino, o juiz Edilson Enedino da Chagas, dedica-se à docência, já lecionou no Unifeub, na Escola da Magistratura do Distrito Federal, e atualmente é professor do Gran Curso. E foi meu aluno no curso de sentença aqui no tribunal. Olha só, aluno também. Brilhante, nota 10. Desde 2022, exerce suas funções como juiz titular da 6ª Vara de Família de Brasília, reafirmando seu compromisso com a excelência e a humanização da justiça. Portanto, é com grande alegria que recebemos no programa História Oral do Tribunal de Justiça o eminente juiz de direito, professor, doutor Edilson Enedino da Chagas. Seja muito bem-vindo, uma honra para nós receber Vossa Excelência aqui. A honra da minha, desembargador, na sua fala eu quase interrompi para dizer na faculdade também, na UDF. Na UDF, você foi professor meu aluno também, né? Isso, direito penal. Direito penal. Estudou muito Damásio, na época, Damásio era o papa da época, né? Nós tivemos aula com o senhor. E o contato com professores que eram magistrados na faculdade gera uma inspiração para a gente. Para mim, então, era um contato com alguém que eu nunca, em tese, seria colega de trabalho, que eu imaginava ser impossível passar no concurso, em razão da história de vida. Depois eu me vi que estava enganado, né? E que é possível, sim, você, independente da sua partida, do seu local de partida, ou das condições com que você começa a sua vida, você pode chegar em lugares que daquele ponto não seria possível chegar, mas não é de onde você parte, nem como você parte, mas a sua disposição, a sua fé de que é possível chegar em outro lugar. Se outro ser humano conquistou, eu sou ser humano também, então é possível que eu consiga chegar. E uma das coisas que ajuda a gente ter essa fé é observar outras pessoas que traçaram o mesmo caminho, né? Eu penso que todas as pessoas que entraram na magistratura tiveram que, em algum momento, acreditar acima das circunstâncias, assim, acreditar acima dos fatos
e investiram nisso, por isso se tornaram magistrados. Tudo é possível, né, professor Herediano? Tudo é possível. Então, o jovem que está acompanhando essa entrevista, acredite, estude bastante que vai chegar lá, né? Tudo é possível. E eu queria que você falasse sobre a sua origem. Você nasceu em Brasília, eu vi aqui no seu correio. Sim. Em 1970, você está com quantos anos agora? 55. 55. Então tem mais 20 anos de tribunal, né? Sim, então 27 anos já. Mais 20 anos. Tá mais 20 anos. Mais 20, tem mais 20 é possível anos. Mais 20, sim, é possível. Então ainda vai chegar desembargador, vai ocupar cargo na administração. Qual a expectativa de chegar de desembargador? Falta muito? Bem, pela sua antiguidade? Faltam, eu sou 48, 47, estou por aí na antiguidade, mas já sendo suplente em turma recursal, já votando em órgãos colegiados, né? Eu não sei se vou chegar a desembargador, porque vai chegar, sim, a carreira acadêmica, para mim, ela é muito atrativa. Certo. Eu gosto muito de aula, eu gosto muito de preparar o outra. O Poder Judiciário precisa do professor Edilson Herediano, não pode ficar de fora, não. Tudo na mão de Deus. Tá certo. Eu estou contando que, se eu ficar aos 20 anos, com certeza, a gente vai chegar chega desembargador tranquilamente. Mas então vamos falar da sua história. Eu li aqui no currículo que você nasceu em 70, você está com 55 anos. Eu queria que você falasse dos seus pais, da sua família, dos seus irmãos. Você nasceu em Brasília. Sim. Quando eu nasci em 70, meu pai era tratorista do Distrito Federal, a profissão dele era essa, e ele trabalhava na barragem do Lago do Paranoá. Ainda estavam fazendo adaptações na barragem, isso em 70, e lá se fez um acampamento em que os parentes de alguns dos trabalhadores ficaram residindo ali. Começou com esse acampamento, que depois se tornou quase que uma favela, mas um assentamento ali, e depois hoje é uma cidade. Mas naquela época ainda era um acampamento. Eu nasci então naquele acampamento. Perto do Paranoá? Perto do lago mesmo, perto da barragem. Perto da barragem. Que hoje onde hoje é a cidade do Paranoá. Né? Lá ela começou com esse acampamento e virou a cidade. Então, nasci no Hospital da L2 Sul, porque era o mais próximo. Mas quando eu estava com 1 ano e meio de idade, meu pai ganhou uma casa no Gama, cidade satélite que o senhor conhece aqui, 35 quilômetros daqui, saída sul de Brasília, e lá ganhou uma casa no setor central da cidade, uma casa que a gente chama assim, casa 0 quarto, é só uma sala, um banheiro e uma cozinha, e aí a pessoa se divide ali e depois constrói o restante. E quando eu estava lá com 2 anos de idade, 6 meses depois que mudamos para lá, meu pai faleceu. Aí eu fiquei sem pai já aos 2 anos de idade. Mas seu pai era jovem, então, né? Era jovem, ele tinha 42 anos. Mas o que houve com ele? Foi alguma... Ele tinha um problema, primeiro trabalhava com poeira e infelizmente ele bebia um pouco, fumava, era uma história de vida de quem... Foi um problema cardíaco? Chegaram, deu um problema cardíaco e ele edema agudo pulmonar, foi a causa morte registrada. E minha mãe, na época, tinha 22 anos de idade, já tinha 3 filhos. Ela se casou, o primeiro filho nasceu com 17 anos, ela casou com 16. E ficamos esses 3 filhos. A sua mãe cuidava só da família? Não tinha outro jeito, todo mundo pequenininho. E ela recebeu a pensão? Uma pensão muito pequena. Naquela época era algo equivalente a um salário mínimo. Era isso. Não tinha um sistema de pensão como tem hoje. Para sustentar 3 filhos? Para sustentar 3. Ela tentou um outro relacionamento e um outro, acabaram vindo mais 2 filhos. Nós viramos 5. São 5. Na casa éramos 6. É quase que a história lá na casa éramos 6 e ela não tinha como trabalhar, porque se ela trabalhasse, teria que pagar alguém para cuidar da gente. Como ela não tinha uma profissão que desse uma renda boa, era uma luta. Era aquela história de vender o almoço para comprar o jantar, e nós passamos muita dificuldade financeira. O que socorria a gente naquela época eram alguns programas sociais que distribuíam alguns alimentos, isso aí ajudava bastante. Na escola havia programa que distribuía caderno, lápis, né? A gente também socorria disso. E sempre com muita dificuldade. O dinheiro para terminar o mês era muito complicado. Ela conseguiu uma indenização. Você estudava lá no Gama? No Gama, escola pública. Sempre escola pública. Família pobre, a mãe... Ensino básico, ensino médio. E a sua mãe ficou depois sozinha de novo ou ela continuou com esse companheiro? Não, ela ficou sozinha com a gente um bom tempo, depois que já estava um pouco maior, que ela casou-se de novo. Casou novamente. Aí hoje ela é casada. Ela vive com esse seu padrasto? Com meu padrasto, já está com 75 anos, ela tem 75 ela continua lá no Gama? Continua no Gama, só que agora ela mora num lugar que ela gosta de chácara, então é uma chácara dentro do Gama praticamente. Certo. Né? Bem, então você estudou no Gama, eu queria que você falasse também sobre essa história. Sempre na escola pública. Essa superação, que é importante para todos nós,
e para as pessoas que acompanham a história do Poder Judiciário, alguns pensam que só é juiz filhinho de papai, ou filho de juiz, de pagador, de ministro, de gente rica, nada disso. Nós, juízes, somos do povo, pessoas. A maioria. A nossa família é uma família normal, como outra qualquer. Isso. E está aqui o exemplo do juiz Enediano, que veio de uma família com extrema dificuldade na época. Sim. Lá, para estudar, a gente não tinha... Eu nunca tive uma mochila, nunca tive um quichute, nunca tive... Eu ganhei uma conga usada já, foi o tênis que eu tive na infância. O restante era só chinela havaiana, quando a havaiana era barata ainda, né? Certo. Naquela época era. A gente, então, tinha essa dificuldade toda. Eu, quando vi como era a situação lá de casa, que eu percebi isso já aos 8 anos de idade, eu falei, vou ter que ajudar. E eu comecei a fazer contas, aprendi na segunda série a fazer conta, a passar troco, já tinha aprendido a ler, e eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi vender banana. Vender banana, lá no Gama? No Gama. Eu fui na distribuidora de banana falar com... quase um quilômetro da minha casa, fui lá nesse lugar falar com o homem, se ele me emprestava uma caixa de banana, porque eu não tinha nem o dinheiro para comprar a primeira caixa de banana. Certo. Eu venderia, aí acertaria com ele, e aí ficaria com a diferença. Você tinha 8 anos? 8 anos de idade. Olha, eu fui lá fazer um contrato de consignação, né? Vai me consignar uma caixa de banana e eu vou vender e depois eu pago a diferença. Aí ele falou assim, ó, se você trouxer sua certidão de nascimento original e comprovante de residência, aí eu te dou a caixa de banana. Porque ele falou, se você desaparecer, eu vou na sua casa. Eu falei, não, pode ser que eu vendo. Aí eu vendi a primeira caixa de banana, paguei, fiquei com um troco. Na terceira caixa de banana já era minha, não precisava pegar mais emprestado. Já foi. E aí comecei com essa atividade. Com 6 meses vendendo banana, eu vi que não dava muito certo, porque chegava assim, até o dia 20 do mês, as pessoas compravam, tinham dinheiro para comprar banana. Passava daí, não tinha mais dinheiro. Aí eu falei, eu tenho que ter alguma coisa que venda que seja mais barato. Fui vender picolé. Picolé era mais barato, vendi o mês todo. Só que era difícil, porque o picolé derretia. Você com 8 anos de idade. 8 anos de idade, 8 anos de idade, 8 para 9 já. Começou cedo. Sim, por necessidade, né, claro. Aí fui vender jornal. Estudava e trabalhava. Isso, no contraturno. Eu estudava no turno, minha mãe sempre dizia, ela falava assim, vocês vão ser gente na vida. É a expressão do nordestino, né? Ela falava assim, era do interior, ela é de Sumé, na Paraíba, vocês vão ser gente, vocês vão saber como vencer na vida, e para vencer na vida tem que estudar. O caminho é estudar. E eu percebi isso logo quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver isso. Quem estudava, professor, médico, quando eu vigiava carro, chegava de carro, bom e tal, e o sujeito que não estudava estava a pé, estava de bicicleta. Eu falei, então estudar é bom. E eu depois percebi, para eu poder ter alguma coisa na vida, ou eu estudo muito, ou eu trabalho muito, porque para ganhar dinheiro... O segredo era o estudo, era tinha que estudar para melhorar de vida. Tinha que fazer. E aí minha mãe falava isso, e ela não deixava a gente faltar aula por qualquer motivo. Se faltasse aula, a coisa era séria. Ela corrigia sério. Paraibana mesmo. Isso, não tinha como, tirasse nota ruim também. Ela paraibana, e seu pai era Meu pai era do Rio Grande do Norte, Potiguar. A família dele é da Paraíba, mas ele nasceu no Rio Grande do Norte. Na verdade, todo mundo acaba sendo da Paraíba, né? Certo. E aí eu consegui, assim, o último trabalho mais pesado desse foi ser flanelinha. Vigiando o carro na frente do estabelecimento. Certo. E quando eu era flanelinha, eu comecei a sonhar ser empacotador do mercado, porque era em frente do supermercado, eu falava, um dia eu vou ser empacotador, ali que é profissão boa. Não tem que ficar aqui no sol, não tem que... Ia subir de vida profissional. Para quem está vigiando o carro, ser flanelinha é rei, né? Então é mais ou menos essa a ideia. E isso me deu uma concepção depois, né? O lugar que nós estamos quer criar um teto para a gente, quer dizer que o teto da gente é aquele. E, na verdade, não existe teto para quem ousa, para quem olha ao seu redor e vê que ao seu redor tem muita matéria-prima para construir o futuro e se apropria disso. Então, o que eu tinha? O estudo. Eu estava na 7ª série, uma professora, 13 anos de idade, uma professora falou assim, eu ganhei 2 gramáticas do editor, estou dando uma para você, é gramática do professor, tem até as respostas aí tudo, você vai precisar disso aqui da sua vida. Lê isso aqui, aprende isso aqui, quando você começar a fazer concurso, você vai chegar longe. Eu vejo que você é um menino humilde, mas você tem muita vontade de aprender e tudo. Vai nessa linha. A educação vai te ajudar bastante. E eu peguei o conselho dela. Inclusive, quando eu era policial militar aqui em Brasília, eu estava fazendo um policiamento numa greve dos professores. Eu estava lá com os condes, protegendo um determinado local. De repente, parou um Fusca, desce uma mulher e vem correndo na minha direção. Os colegas pensaram que era um manifestante que ia atacar o policial. Né? Ela veio até, quando eu vi, eu reconheci que era professora. Ela falou, posso te dar um abraço? Aí me deu um abraço ali. Falou, eu falei, professora, tal, lembra que eu tinha chorando? Ela falou, lembra que eu te falei? E aquele livro te ajudou a chegar aqui? Você pode chegar onde você quiser.
É só ter os livros certos. Ela viu que você estava ela chorou, se esforçando ao máximo. E eu falei, professora, valeu a pena mesmo, a senhora falou. E depois que eu fiz o primeiro concurso, que eu fui conferir na gramática, eu vi que realmente estava tudo lá. Aí eu comecei a estudar a gramática do jeito certo. Mas, Herediana, o dinheiro que você ganhava, você passava para a mamãe? Todo para minha mãe. Ou só dava uma parte? Todo, não ficava com nenhum centavo. Para não dizer que não ficava com uma parte, eu ficava com uma parte que ela deixava. Você era o filho mais velho? Ou não, era o segundo. O segundo? O segundo. Meu irmão mais velho é 2 anos mais velho que eu, 2 anos e meio mais velho que eu. Eu era o segundo. Mas eu nasci com... Eu tinha essa Mas eles inquietação. Estudaram também? Vocês são em 5 irmãos, então. Né? Isso, nós somos 5. 5. Estudaram. Um aqui, um parou aqui, outro parou lá. 3 e do segundo mais 2. Então, você era o segundo. Eu era o segundo filho. E os seus irmãos estudaram também? Ou só você que teve essa... Estudaram, assim... Vocação, não vou dizer vocação. Essa missão. Eu que veio depois de mim, estudamos direto. Os outros pararam aqui, pararam lá, mas também estudaram e formaram até com curso superior. Em direito, fui para o direito também. Mas no judiciário só você? Ou tem algum outro irmão? Tenho um irmão no Ministério Público e tenho um irmão que está na Defensoria Pública atualmente. Ele está requisitado, ele é do DR e ele está requisitado na Defensoria Pública de Santa Maria. Meu outro irmão é do MP e atualmente ele é diretor da FUNPRESP. Olha só. Então a família progrediu, né? Todos, com os estudos. Com estudo, todos. Todos progrediram. Todos. E muita fé. Muita fé. Porque nós não tínhamos o pai, mas nós fomos apresentados ao Pai verdadeiro, ao Pai do céu, e a gente considera... Você é evangélico, você é pastor evangélico? Sou pastor batista, desde os 28 anos. Onde fica a sua igreja aqui em Brasília? No Gama. No Gama. A vida Qual toda é o nome no Gama. da igreja? Batista Sobrenatural. Igreja Batista Sobrenatural. E há quanto tempo você é pastor evangélico? Eu sou pastor desde os 28 anos. Foi um ano antes de entrar na magistratura. Então você continua atuando como pastor? Continuo atuando. Como juiz aqui no DF juiz, e pastor e dando aula. Professor. Dando aula, professor. Você não para, né? Não. Você é elétrico. Enquanto está vivo, para mim a vida é isso. Né? E como eu disse no início da entrevista, uma pessoa muito querida. Você é um exemplo para o Tribunal de Justiça. Quando aparece o seu nome, só reverência, louvor a seu respeito. Só elogios. Eu penso que isso tem a ver com essa... Todos nós reconhecemos decisão. O seu exemplo de vida. Que bom isso. É um exemplo a todos, um modelo para todos nós. O senhor perguntou do dinheiro lá, eu agradeço pelas palavras, e assim, eu entendi uma coisa na vida. Quando Jesus disse assim, mais importante é dar que receber, eu entendi essa palavra assim. Jesus está dizendo assim, olha, quem está disposto a dar é porque tem. E se alguém se dispõe a dar, ele vai ter para dar. Porque aquele que doa todas as coisas, que é Deus, doa de graça, ele vai usar quem está disposto a dar. Então, tudo que eu puder fazer para que a vida do outro seja facilitada, eu procuro fazer. Né? O senhor perguntou do dinheiro, a infância toda, às vezes acontecia assim, minha mãe falava assim, com dinheiro hoje traz um pacote de feijão, aí eu comprava o quilo de feijão. Ou então ela falava assim, com dinheiro de hoje compra um quilo de rim de boi. Eu comi muito rim, porque a gente... Era mais barato. É bem mais barato. Aquela costela... Mas um frango mais barato. O frango a gente não comia não, o frango era caro. A gente comia o dorso do frango. Aquele dorso de cima lá, aquela parte da costela do frango, que tem um triângulozinho no final, aquele sobre. Eu até brinco e falo assim, aquele sobre parece uma seta apontando para a gente, dizendo assim, você vai ter que comer isso aqui, tu não tem outra coisa para comer. E o detalhe, sempre foi feliz, não é verdade? Sim. Que às vezes as pessoas falam assim, nossa, você sofreu tanto na vida, lutou tanto, e agora você é feliz. Não, eu sempre fui feliz, eu lutei muito na minha vida, desde pequeno também. E eu sempre fui feliz, nunca senti falta de nada. Meu pai era pobre também, era um funcionário público, ferroviário, lutava com dificuldade para manter a família, mas nós éramos super felizes. E você sempre foi feliz, mesmo na pobreza da família. Né? Porque eu sempre entendi que a felicidade é a vida. O que é ser feliz? É estar vivo. O Salomão diz, né? É melhor o cão vivo que o leão morto. Você está vivo, isso é uma dádiva. Tem tanta gente pagando... Uma graça de Deus, é o dom de Deus. E para que você está vivo? Para gerar vida. Você não pode reclamar da vida que tem. Até eu falo, se a sua luta é maior, é porque você é mais forte. Certo. Vem luta maior para quem é mais forte. Porque tem gente que acha, o fulano é rico, deve ser feliz. Eu não sou feliz porque eu sou pobre. Nada disso. Não. A vida já é o sinônimo da felicidade, né? Significa tudo. E não é o ter. A vida é ter para dar.
E todo mundo tem algo para dar. Ninguém no mundo não tem Agora, o que... me esclareça um detalhe da sua vida aí. O que levou o juiz Erendina a ser pastor? Foi a sua mãe que era evangélica? Quando eu tinha 4 anos de idade, ela foi para a igreja e levou a gente para a igreja. Qual igreja era essa mesma era igreja? Não, era igreja. A igreja, na época, era o Brasil para Cristo, uma igreja brasileira. Já era igreja evangélica. Era uma igreja evangélica já. Ela levou a gente e lá eu tive uma noção diferente da figura do pai. Né? E eu comecei a entender que o pai que cuida da gente, tem um pai físico que cuida, e ele é um intermediário do pai que cuida de verdade. Porque eu sei que o senhor é um excelente pai, mas o senhor não consegue garantir uma batida de coração para o seu filho. Não consegue garantir que ele respire uma vez. E enquanto ele está dormindo, alguém faz o coração dele bater, alguém faz o sangue circular e tal. E não é o senhor. Eu sou pai também, não sou eu que faço isso. Tem alguém cuidando disso. Tem alguém todo o tempo, né, reafirmando. Nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus. Criatura, e vivemos por conta dele. Então, ele nos dá a vida, a gente vai vivendo aí. Então, eu tive contato com esse pai que dá a vida. Esse pai que dá a vida, ele dá a saúde. Esse pai que dá a vida, ele dá a inteligência. Esse pai que dá a vida, ele dá a disposição para o trabalho. E você vai se assenhorando disso e colocando em prática, isso gera um ciclo virtuoso, que eu chamo. Né? E aí você entende também, o que eu entendi desde cedo, até hoje eu vivo assim. O que me torna feliz é ver alguém feliz. Então, ser feliz sozinho, eu posso estar num banquete, mas se eu estiver comendo sozinho à mesa, não tem graça. Mas se eu estiver comendo arroz com ovo e tiver alguém aqui batendo um papo, trocando ideia, igual eu estou aqui contigo, isso aqui é ser feliz. É poder estar compartilhando, é poder estar trocando ideia, é poder estar contando uma piada, é poder estar rindo. Então, isso eu tive contato com Deus, com o Pai. Convivência com os irmãos. Isso. Aí isso me fez ficar na igreja, me fixar. Eu fiz o curso de teologia, não cheguei a terminar a graduação em teologia por conta de outros afazeres, mas aí me aproximei mais ainda vamos dizer, da ciência, que estuda Deus, para compreender a existência humana, e me apaixonei por isso. E tudo que eu estudei, eu fiz mestrado, doutorado em psicanálise também, tudo que eu estudo me lembra Deus. Porque tudo tem uma lógica, e tudo tem um cuidado, e tudo tem um detalhe que não tem outra explicação. Deus é mais, né? Sempre. Deus é mais. Eu ia contar para o senhor que aos 13 anos, quando eu vigiava carro, um dia eu falei para minha mãe assim, mãe, eu posso pegar o dinheiro que eu ganhar hoje e comprar uma latinha de leite moça para mim? Leite condensado? Leite moça. Uma delícia. E ela falou assim, meu filho, o dinheiro é seu, você merece. Eu falei assim, foi o dia mais feliz da minha adolescência, né? Aí eu voltei da escola, meio-dia eu fui vigiar carro. 7 da noite, depois de 7 horas, eu tinha um dinheiro de uma latinha de leite moça. Eu tinha ganhado esse dinheiro. Aí fui lá, comprei a latinha, arranquei o rótulo para não chegar em casa ninguém ver, escondi no pacotinho, chegando lá... Não fez um furinho, não? Não, escondi primeiro, sozinho, foi. Mas eu primeiro escondi lá, depois que todo mundo dormiu, umas 11h30 da noite, eu fui lá e aí sim, com a faca, um furinho só. E fui tomar esse... Que delícia, né? O bem perto do céu, né? A gente chega bem perto do céu. Falou, o paraíso existe. Foi assim, uma experiência marcante, essa do leite moça. Foi esse dia de felicidade. E o restante foi estudando sempre, trabalhando. Eu fui trabalhar de ajudante de pedreiro, oficina mecânica, tudo que o senhor imaginar. Quando terminei o ensino médio, eu fiz aí a prova do fuzileiro naval. Era a época de se alistar para o serviço militar obrigatório. E aí eu me alistei e fiz a prova. Passei no fuzileiro, fui lá fazer o curso. Quando eu estava fazendo o curso, eu tinha feito o concurso da PM também. Faltava uma semana para formar como fuzileiro, a PM chamou para começar o curso da Polícia Militar. Você foi soldado da PM? Aí fui soldado da PM por 2 anos. Mas ficou quanto tempo na PM? 2 anos, fui 2 anos na PM. 2 anos. Mas chegou a cabo ou não? Não, eu fiz opção. Quando eu estava lá, a PM abriu pela primeira vez concurso local para ser oficial. Os oficiais vinham, o senhor se recorda disso, os oficiais da PMDF vinham do Exército. Eram os R2 do Exército que faziam uma prova e vinham direto. Aí foi o primeiro concurso que teve aqui. Da minha turma, 8 candidatos passaram, 8 colegas passaram para ser oficial. Me chamaram para fazer a prova e tudo, eu não fui, porque lá no curso também eu sou muito disciplinado. Minha mãe... tinha concurso para soldado e para oficial, né? Só que o oficial só participava R2 do Exército. Do Exército. Só a partir de 90 é que fizeram aqui pela primeira vez. Aí fizeram o concurso aqui mesmo. Isso, aí todo mundo aqui podia fazer. E eu não fui fazer. E aí no curso, porque no curso de soldado da Polícia Militar, eu terminei em primeiro lugar. Fui homenageado, tudo, ganhei uma faquinha.
primeiro por conta da disciplina. Então você ficou, 2 anos como soldado da PM. No Distrito Federal. Isso. Você chegou a prender alguém? Não. Aliás, um dia eu tive que deter uma pessoa, assim, até a polícia. Eu estou brincando aqui. Até a polícia viu chegar uma vez se fazer, porque o sujeito agrediu o colega que estava comigo. Ele estava meio embriagado, né? O dia eu perguntei para um ex-aluno, agente da Polícia Civil, você já prendeu alguém? Ele parou para responder. Eu falei, mas como? Eu não entendi a pergunta. Ele, não, cara, você já prendeu alguém? Ô, professor, é o que a gente mais faz. Foi o tempo inteiro. Assim. Eu só fiz uma prisão durante 2 anos e eu fiquei no trânsito um bom tempo. Né? Eu do policial de trânsito. E eu fazia uma coisa assim até, eu pegava o talão de multa, quando eu estava num lugar mais tranquilo, só observando o trânsito, às vezes eu tinha que fazer passagem de pedestre. Se o pedestre chegasse, eu tinha que parar o trânsito para o pedestre passar. Certo. Aí, enquanto não tinha pedestre, eu pegava o talão de multa, dentro do talão de multa tinha folhas da Constituição, aquela Constituição pequenininha, eu trazia o artigo 5º, artigo, para estudar para concurso. Dentro do talão de multa. Aí eu estava lendo ali, vendo que eu estava lendo assim, aí, tempo, anotando aqui, grifando, olhando o trânsito, esperando alguém chegar, grifando aqui. Aí às vezes parava um carro do outro lado lá e vindo, seu guarda, o senhor me multou? Eu falei, não, por que você acha que eu te multei? Porque você ouviu só anotando aí, então vamos lá no seu carro ver se tem alguma coisa errada. Já que parou, né? Vamos dar uma geral aqui. Eu estava lendo ali, preparando, aproveitando o tempo para estudar. E deu resultado, tá aí. Deu. Aí eu não quis ficar na Polícia Militar por um motivo. São 2 motivos. O primeiro motivo, um estigma que existe. Eu gosto de sentir que eu estou fazendo algo e estou mudando circunstâncias. Na segurança pública, infelizmente, as pessoas não percebem o trabalho do policial. Quando é que alguém sabe que o policial trabalhou? Quando nada acontece. Se não acontecer nada, ninguém nem lembra do policial. Quando acontece um crime, ele fala, cadê a polícia? Cadê a polícia? Aí eu fiquei pensando, eu vou ficar a vida toda, quando alguém perguntar, como é que foi hoje? Hoje eu fiquei lá e não aconteceu nada. Então não aconteceu nada, então você não trabalhou. É exatamente porque eu trabalhei que não aconteceu nada, só que ninguém reconhece isso. Então eu queria um lugar mesma coisa do bombeiro, né? Isso. Só quando acontece a tragédia, só lembra não. Aí eu falei, na magistratura, ou no outro cargo que eu pensava, magistratura, eu nem pensava em magistratura na época, mas na magistratura eu me sinto resolvendo situações. Eu sinto que eu estou ajudando pessoas a saírem de conflitos. E às vezes as pessoas falam assim, não, você só está julgando uma causa. Não, eu estou restabelecendo a paz. Quando você estabelece a paz, você diminui o adoecimento, você diminui as irritações, porque quando você resolve uma causa, por mais que alguém fique chateado, colocou um ponto final naquilo. E aquela ranhura acaba. Aí eu pensei, eu queria um cargo que eu pudesse fazer algo assim. Vendo o que eu estou fazendo, as pessoas vendo que eu estou fazendo aquilo. Né? E o segundo motivo foi porque ela tinha escala. Tinha que ficar final de semana e tudo. E eu penso, como é que vai ser com a família? Como é que vai ser com a igreja? Eu tenho meus compromissos. Eu não gostaria de faltar a esses compromissos. Então, eu não vou fazer o concurso de oficial, porque se eu fizer, eu vou ficar aqui a vida inteira. Inclusive, se eu tivesse feito, ou tivesse continuado na PM, eu estaria aposentado aos 47 anos de idade. 8 anos atrás. Saí de lá, vim para cá, que também era 30. Mas não era a sua missão. Então, não era. Deus chamou para a magistratura. Isso, para ficar mais tempo aqui. Para atuar na pacificação social. Pra você ter ideia, quando eu fizer 60 anos, eu vou ter 43 anos de serviço. 43 em 60. Né? Porque é tudo de serviço público, desde os 17 anos. Né? Então, eu vou ter um bom tempo de serviço público. Mas aí, eu na Polícia Militar, vou fazer outros concursos, porque aqui tem essas escalas, tem tudo, eu não vou fazer para oficial, eu quero... Aí passei no concurso, fiquei no GDF aqui, no Palácio do Buriti, trabalhei 3 meses aqui, e passei no outro concurso, embargador de 4ª série do TST. O nome era Auxiliar Operacional de Serviço Diversos. Faxineiro. Tinha concurso para faxineiro do TST e eu ganharia ganhando mais do que na Polícia Militar. Certo. Foi quando eu passei no vestibular da UDF. Eu falei, é bom ir para o tribunal, porque o horário do tribunal é de Você foi meu aluno de Direito Penal na UDF. Isso, na UDF, em 92 ou 93. Foi um desses 2 anos. E aí fui ser faxineiro no TST. Fiz um concurso lá, quando eu estava lá, teve concurso para agente de segurança, passei no concurso de agente de segurança. E fiz o curso superior sendo agente de segurança do TST. Mas a faculdade era bem... Vamos fazer um resumo aqui. Então, vamos anotar aí. Vamos fazer um registro dos concursos que você passou. Isso mostra como você sempre estudou, né? Nunca parou de estudar. Nunca. Porque caiu o exemplo para todos nós.
Então, o primeiro concurso foi na Fuzileiro Naval. Fuzileiro Naval. Você ficou quanto tempo lá? Fuzileiro Naval, 4 meses. 4 meses. Você fazia o quê como fuzileiro naval? Não, eu estava no curso de formação. O curso de formação. Isso. Aí, quando eu fui concluir o curso, a PM me chamou para o... Aí você foi, passou no concurso para soldado da Polícia Militar do DF. Fiquei 2 anos. Aí passei para técnico administrativo do Distrito Federal. Vim trabalhar no GDF, fiquei 3 meses. 3 meses, porque ganhava pouco lá. Ganhava menos que policial militar. Do DF você foi para onde? Auxiliar faxineiro do TST. TST? TST, Tribunal Superior do Trabalho. Mas você assumiu? Assumi. Ficou quanto tempo lá? Quando eu estava lá, 6 meses, eu fui chamado no dia agente de segurança. Fiquei 6 meses. Então, 6 meses como faxineiro. Faxineiro. Mas você fazia faxina ou só era o nome de patrulheiro? Fazia. A minha turma fazia, mas comigo aconteceu algo diferente. Porque como eu estava aqui no GDF, com 3 meses que eu estava aqui, eu virei chefe de uma seção. Sim. Para substituir um chefe. Eu estava substituindo o chefe quando nomeou no TST. Aí eu não pude tomar posse com a turma grande, quase 100 tomaram posse. Aí eu não pude tomar posse porque eu estava no cargo aqui. Aí eu pedi para adiar a minha posse, assim que terminasse aqui a função, eu iria para lá. Aí veio a benção. Os 100 que tomaram posse lá foram para a faxina. Quando eu cheguei lá, estava precisando de alguém no serviço de material. Você já foi para o material. Aí me mandaram para o material, não precisei limpar nada. Eu falei, não precisei. Tanto que eu cheguei lá e perguntaram, quem é seu peixe? Porque para vir para cá tem que ter peixe. Era para estar na faxina. Eu falei, não tem peixe, não. Eu falei, moço... O peixe é o papai do céu. O meu peixe é o papai do céu. Aqui, aí insistiram tanto que eu falei, rapaz, eu fiz concurso, não foi pescaria, não, moço. Eu passei, foi no concurso. E eu até esse cuidado. Sim, mas então lá você ficou quanto tempo? 6 meses? 6 meses como faxineiro. Mas a carteira estava faxineiro ou era outro nome? Era cargo mesmo. O nome era AOSD. Auxiliar Operacional de Serviço Diverso. Área de Concentração, Limpeza e Conservação. Era o nome completo. Isso era um cargo forte. Era o nome do cargo. O cargo era bonito. O nome. Bem, então, vamos lá, fazendo um resumo aqui. De lá você foi para... Aí continuei no TST. Lá eu fui chamado para ser agente de segurança. Eu passei no concurso de agente de segurança, que é a Polícia Judiciária de hoje. Não, mas agente de segurança onde? No TST mesmo. No TST? Eu fiz um outro concurso do TST. Outro concurso. Isso. Aí você não parou de fazer concurso? Não. Sempre estudando. Direto. Aí fiz o curso superior sendo agente de segurança do TST. A renda era praticamente toda para pagar a faculdade e livro. Certo. Sobrava muita coisa, não. E você ficou quanto tempo nessa função? Eu estava na UDF estudando lá e, enquanto estava estudando, eu comecei a fazer concurso de nível superior enquanto era estudante ainda. Quando eu me formei em dezembro de 94, porque eu colei grau em 95, mas o último semestre foi em dezembro de 94. Em dezembro de 94 eu estava aprovado em 3 concursos. Para cá, para o TJ, para oficial de justiça. Tinha que tomar posse dia 15 de janeiro. Eu estava aprovado para defensor público do DF, na primeira fase, e para auditor fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho, faltando o curso de formação. Isso, inclusive, foi uma bênção eu ter passado para oficial de justiça, porque eu pedi a colação de grau antecipado na UDF. Se eu não tivesse colado o grau antecipado, quando eu fiz o concurso de magistratura, não teria tempo de Naquela época exigia o curso superior para o oficial de justiça. Com colação de grau. Tinha que colar do grau, não tinha só ter terminado. Porque houve um tempo que não precisava, bastava o segundo grau para ocupar o cargo de oficial de justiça. Não, em 94 já era o curso superior. Houve uma mudança da legislação. Isso. E o tribunal passou a exigir curso superior. Era analista já. Então, como na PM, né? A PM hoje exige curso superior. Eles estão pedindo curso agora superior, isso para entrar na PM. Bem, e daí? Você assumiu como oficial? Não, aí eu ia tomar posse como oficial quando o Ministério me chamou, o Ministério do Trabalho me chamou para fazer o curso de auditor fiscal do trabalho. Aí eu falei assim, se eu tomar posse como oficial de justiça... Auditor fiscal. Auditor fiscal do trabalho. Muito alto, hein? O cargo é relevante. No executivo é o mais alto que tem lá, né? Um dos melhores empregos que tem lá, um dos melhores cargos. Eu lembrei que quando eu vim fazer o curso aqui, a dona Ana Maria, era juíza na época, ela deu aula também, ela falou que era auditora fiscal do trabalho também, antes de ser juiz. Eu falei, olha, tá vendo, tá aparecendo, hein? Tá vendo, deu certo. E aí eu optei por fazer o curso de auditor para não tirar a vaga de um oficial de justiça. Eu vim aqui e comuniquei, eu não vou poder tomar posse porque o Ministério do Trabalho me chamou. Aí chamaram o outro para tomar posse no meu lugar. Aqui Aí fiz o curso de formação e fui ser auditor fiscal do trabalho. Fui auditor fiscal do trabalho por 3 anos. Auditor durante 3 anos. Aí você já estava ganhando o maior salário do aí já ficou rico. Executivo. Para a época era como se fosse rico mesmo. Ainda não tinha mais faculdade para pagar.
né? Não pagava mais a mensalidade alta na faculdade. Ele já estava cheio da grana na época. Isso. Ganhando bem demais. O auditor estava ganhando bem. E ajudando a mamãe, a família, né? Sempre. Minha mãe, o tempo inteiro. Tudo que ela vai fazer, todo projeto que vai fazer, a gente está lá para ajudar e tudo. Depois ela fala que quer devolver. Se sentia rico naquela época. Agora sim. Para ocupar esse cargo de auditor, os maiores salários. Uma mudança fora do comum. Tanto que quando eu fui fazer o concurso. Mudou a sua vida. Concurso para juiz, né? Comecei a fazer as provas, eu vi a dificuldade da primeira fase. E eram 38 vagas, salvo engano, que tinha para a magistratura aqui. Certo. Aí saiu a lei do juizado especial, criando os cargos de juiz de juizado especial aqui no TJ. A lei criou 110 cargos. Aí, em tese, o concurso que tinha 38 vagas foi para 148. Aí me veio um pensamento assim, agora eu passo. Agora eu passo. No concurso para magistratura, tantas vagas, vai passar uns 50. E na minha cabeça tinha uma coisa marcando o tempo inteiro. É como se alguém falasse o tempo inteiro, você não vai passar não, maluco. Você é do Gama. Procura saber se alguém do Gama já passou no concurso. Desembargador, 98, ninguém do Gama tinha passado ainda. Ninguém. Mas fui procurar passou, saber. Né? Olha aí. Só que na cabeça vem aquelas ideias assim, você acha que passa, tendo estudado em escola pública? Você acha que passa, filho da viúva? Você acha que passa, você pensava que juiz estava muito distante de você. Eu sempre tive essa percepção que era algo muito elevado. Um dia, quando eu estava estudando, eu imaginei assim, com a toga, entrando para fazer audiência, aí veio um pensamento assim, para de pensar nisso. Que orgulho é esse, soberba é essa? Eu mesmo até falei, não, eu vou pensar nisso não, mas ao mesmo tempo a ideia falou assim, se você não sonhar, você não vai conquistar. Imagina. Aí tem um texto de Salomão, assim como imagina o homem no seu coração, assim ele é. Sim, mas o que aconteceu com você? Que você passou a sonhar em ser juiz? Na verdade, o que aconteceu foi que um colega falou assim... Você que passou por tantos casos, tantas aprovações. Um colega falou assim, vamos fazer concurso para juiz? Eu falei, rapaz, juiz a gente não passa não, mas juiz é juiz. Ele falou, ué, reprovado... Tem que ser gênio, né? Ele falou, reprovado nós já estamos, vamos lá tentar fazer. Eu falei, vamos lá para fazer. Eu vou lá me inscrever. Aí começaram esses pensamentos. Procura saber se alguém do Gama já passou. Aí fui ver, ninguém passou. Atualmente, depois que eu passei, a Gildete passou. Só tenho eu e a doutora Gildete, nós somos do Gama. Certo. A gente não conhece outro juiz do Gama. Então, a circunstância fala assim, você não vai passar mesmo, mas vou lá fazer a prova. Vamos lá fazer a prova, né? E aí, quando eu estava estudando, e aumentou as vagas, que eu pensei, né? Agora, com 148 vagas, passo uns 50, eu vou no meio e ninguém nem vê que eu sou do Gama. Eu pensei nisso, né? Na mesma hora bate um pensamento assim, que é como eu falo assim, é Deus falando comigo, como Deus falasse comigo assim. Então você depende da quantidade de vagas. Eu lembro nesse dia, eu me ajoelhei e fiz uma oração pedindo perdão a Deus. Para dizer assim, eu sou aquele menino que vendia banana. Eu não tinha condições de ser auditor nunca. Hoje eu sou auditor, o Senhor me deu 2 filhos, me deu uma esposa, eu já tenho tudo que eu preciso e muito mais. Já passou muito, de onde eu saí, tudo que eu tenho o Senhor me deu. Me perdoa. Eu dependo do Senhor, minha vida depende do Senhor. Eu sou brincalhão até com Deus, assim, e se puder me dar uma vaguinha ainda, eu vacilei, mas dá mais uma chance. Me dá uma chance. E continuei no concurso, quando nós fizemos lá a prova escrita, sobraram na verdade, passaram só 9 candidatos na prova escrita. Mais 7 conseguiram entrar com recurso. Aí nós fomos 16 para a prova oral. Aí fomos para a prova oral, fizemos 5 por dia, né? 5 num dia, 5 num dia, 6 no outro. E aí disseram assim, a prova foi sexta, sábado e domingo. Disseram assim, segunda-feira, meio-dia, pode ligar para a gente, que a gente dá o resultado por telefone. Vocês são poucos, pode ligar quem dá o resultado. Segunda-feira, meio-dia, lá no apartamento que eu morava no Gama, um apartamento de 47 metros quadrados. Liguei de lá. Aí eu falei, sou candidato do concurso para juiz. Aí a primeira pergunta foi aquela para se garantir. Eu falei bem assim, passou todo mundo? Aí do lado de cá a colega falou assim, não, doutor, reprovaram 6, só passaram 10. Eu falei, eita, e eu passei? Ela falou, qual é o nome do senhor, doutor? Edilson Tenedino das Chagas. Ela falou bem assim, doutor Edilson, o senhor passou sim. E prepare o discurso de posse, porque o primeiro colocado é quem faz o discurso de posse. E o senhor foi o primeiro colocado. Lugar no concurso, tá vendo? Eu falei, o senhor está falando sério? Estou falando sério. Eu vim aqui para conhecer, eu não sabia o que fazer, agradeci. Desliguei o telefone e aquela voz que falou comigo, eu dependi da quantidade de vagas, é como se estivesse me perguntando assim, de quantas vagas você precisava? Se esse concurso só tivesse uma vaga, de quem seria? Agradeci a Deus,
E dia 16 de novembro de 98, uma segunda-feira, a gente tomava posse segunda-feira, né? Naquela época era assim, na terça eu estava trabalhando, né? Tomei posse na segunda-feira, 16 de novembro de 98, eu estava aqui, fiz o discurso de posse, e no dia anterior, dia 15, o Gama ganhou um jogo no Bezerrão e subiu para a Série A. Eu falei assim, o Gama foi tão abençoado naquele ano que eu vim para o tribunal, o Gama foi para a Série A, e a história certo, caminhou, né? Diz que um colega desembargador perguntou para o assessor, ele é do Gama mesmo? É do Gama, desembargador. Então, passou um do Gama. Olha. Aí eu falo assim, às vezes a gente tem esse estigma, né? De onde vem, né? Perguntar, um sábio lá, Natanael, falou assim, quando falaram que Jesus seria o Messias e que ele veio de Nazaré, ele falou, tem alguma coisa importante de Nazaré? Nazaré historicamente é isso. Vilarejo, né? Isso. De onde... Aí a Bíblia fala assim, Deus escolhe as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias, as simples para confundir as complexas. E eu creio muito nisso, eu creio de verdade. Como eu não tive o pai físico, né, eu tenho um pai espiritual, Deus está comigo o tempo inteiro. Mas você sempre foi diferenciado, né, Diego? Você como aluno da UDF, no curso de sentença, eu me lembro de você, que eu ministrei esse curso de sentença para os candidatos que estavam aprovados para a fase de sentença. Você ficava na primeira fila, isso, na primeira carteira, mesmo. O primeiro aluno da frente era o Herediano. Estava lá. E eu me lembro, era uma honra para mim, o meu ex-aluno lá da UDF está passando o concurso para juiz. Foi uma alegria quando saiu o resultado, com a sua vitória, né? Com esse reconhecimento. É uma missão que Deus deu para você, porque você é importante para o judiciário, para a pacificação da nossa sociedade. Hoje eu entendo muito do que eu vivenciei, das experiências de escassez, até de lá da escola, né? A escola com violência, com algumas situações, pessoas que usavam drogas e tudo, me ajudaram a compreender a realidade humana um pouco melhor, para na hora de julgar. Né? Eu fiquei em vara criminal, pelo menos desses 27 anos, uns 10 anos. E nunca tive problema, mesmo passando por vara entorpecente, tribunal do júri, vara da infância, nunca tive um problema de uma ameaça ou de algum acusado fazer. Porque eu sempre tratei com muito respeito mesmo. É um ser humano que já está numa situação que ele só vai ter notícia ruim o tempo inteiro. Se eu ainda trato ele mal, enquanto ele está lá na audiência, enquanto ele está lá, de vez em quando eu trocava ideia com ele, para uns eu falava assim, olha, se nós dois sairmos ali e plantarmos um feijão no chão, daqui 15 dias, quando você voltar para a audiência, a gente vai lá olhar, de repente o seu pé de feijão nasceu e o meu não nasceu. Nós dois temos o poder de semear, e o que a gente semeia é o que vai colher. Se você sair do presídio revoltado e plantar revolta, vai piorar a situação. E tudo que acontece na nossa vida é importante para a nossa formação. Isso. Então, nós magistrados, tudo que acontece na vida é importante, nós do julgamento, não é só a letra da lei que a gente vai seguir, não. A gente vai seguir o convencimento que vem do coração, a nossa formação, educação, preparação, estudos. Isso. A realidade então, que a gente o juiz tem que ser uma pessoa muito bem preparada para compreender as dificuldades do nosso povo. Sim. É verdade. E eu tenho, agora que estou na vara de família, tenho tido essa satisfação também de dialogar com as pessoas para tentar restabelecer a ideia do respeito mútuo, né? Mesmo que não dê para continuar junto na jornada, não tem como ficar 100% separado, né? Quando é família, a coisa é diferenciada. Eu vejo lá para a minha família, né? Tenho esposa, 3 filhos e 3 netos já. Opa, beleza. Um netinho lá, estava com Vamos eles falar agora. da sua família, vamos falar dela. Então vamos deixar a família. Então, essas experiências e a vivência que você vai tendo, até dentro de casa, relacionamento, tudo que acontece na sua casa acontece na vida das pessoas, você vai ter que julgar no fórum. A experiência que você viveu, especialmente o que te decepcionou. A decepção ela ensina muito. É igual o erro no concurso. A gente aprende muito mais com a questão que erra do que com a que acerta. Porque a que erra, a gente erra só uma vez. A que a gente acerta, no outro a gente até esquece. Mas aqui que a gente errou, a gente não esquece nunca. É verdade. Então, essas experiências, toda essa a trajetória de situações que frustraram, ensinam a gente a tentar evitar na vida dos outros essa mesma frustração. E a gente aprende com a nossa frustração. E para quê? Para que a gente possa prevenir outros e evitar que outros se frustrem. Ou se frustraram, a gente, como juiz, tenta juntar os caquinhos, né? Vamos tentar ver o que a gente faz aqui para... E nosso dever aqui na magistratura, em qualquer área,
é tratar todos com dignidade. A dignidade humana tem que estar por cima de tudo. O respeito, seja o pior criminoso que apareça aqui, nós temos que tratar com respeito, com dignidade. Eu costumo dizer assim, cada pessoa é o imperador da própria vida. Eu não tenho como mandar nessa pessoa determinar o que ela tem que fazer, ela que vai ter que se convencer do que ela tem que fazer, o que ela vai determinar. E uma pessoa se determinar, por exemplo, uma pessoa que está no crime, se ela se determina a sair do crime e a construir uma história nova, e ela se determina de coração e põe um foco nisso, ela constrói uma história completamente diferente. Eu conheço ex-presidiário que hoje dá emprego para mais de 2.000 pessoas. Olha aí, está vendo? E ele foi, no começo da vida, deu um vacilo. Reabilitação. Eu tenho um que um dia eu encontrei, eu trabalhava na vara de falência, que era no prédio da VEP, ali no setor de rádio e televisão sul, aquele prédio que a gente usou um tempo ali, né? Certo. E tinha, a vara de falência ficava no quarto andar e eu de vez em quando descia para ir no Banco do Brasil, que é do outro lado da rua. Aí tem um dia que o pessoal vai lá para assinar, são 2 dias da semana que vai um monte de gente lá. Saiu um da fila, correu na minha direção, inclusive o segurança pensou que era alguma... Eu falei, doutor Enedino. Eu olhei, reconheci o rosto, o senhor lembra de mim? Como é que foi? O senhor me condenou lá em Samambaia, do crime e tal. Eu falei, doutor, mas o senhor me falou lá naquela audiência, lá, da minha vida, mudar a minha vida. Aí mostrou a foto da filha, estou aqui, estou trabalhando, eu vim aqui assinar, porque ainda estou cumprindo o meu tempo, mas valeu a pena o senhor falar comigo ali. Naquele dia eu entendi. Eu falei, se esse juiz está preocupado com o meu futuro, eu não vou preocupar com o meu futuro. Eu não vou querer ter minha família, não vou querer ter... Aí veio, pode dar um abraço? Vamos dar um abraço. Aqui o segurança chegou perto, eu falei, não, pode ficar tranquilo. Quando você encontra E melhorou a vida, né? Se eu falei para 1.000 e esse mudou, já valeu a pena. Vale a pena. Já valeu a pena. Porque a história dele é outra história. Esse papel do lado humano que a gente tem que ter. Aí eu estou falando dos concursos públicos, só para. A gente está falando muito para quem está fazendo o concurso. É muito comum a pessoa que está estudando desfalecer. Por quê? Porque nós somos imediatistas por natureza. A natureza humana é imediatista. A natureza não é imediatista. Uma árvore não dá fruto no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Né? Ela vai dar fruto lá na frente. E o outro detalhe, que às vezes também a gente não percebe isso, o fruto que a gente gera não é para a gente, acaba sendo para os outros. Porque quando eu passei no concurso da magistratura ou nos outros concursos, a situação mudou, não foi só para mim. Assim como não mudou só para o senhor. A realidade dos seus filhos já foi diferente da sua realidade. O caminho que eles tiveram que traçar foi um pouquinho diferente, porque o senhor deu uma melhorada no caminho. Né? O senhor, onde tinha os espinheiros, o senhor tinha os espinheiros, plantou uma grama, eles caminharam num caminho mais suave. Né? E a gente, quando recebe uma mudança, é para mudar, não só a nossa vida. Fazer o bem. Isso, eu recebo a bênção, eu vou fazer o bem. Isso. Mas, professor Edino, vamos perguntar da sua família, mas antes eu vou falar sobre os concursos. Porque as pessoas sempre pedem para o magistrado explicar como é que ele estudou. Você sentiu no coração a vontade de ser juiz. Passou na primeira prova, né? Primeiro concurso, ainda passou em primeiro lugar. Sim. Um exemplo, um modelo. Uma vida de estudos, como você disse, você planta a árvore, não vai dar fruto no primeiro ano, vai dar fruto lá na frente. Você semeou e colheu. Como é que você estudava para o concurso? Para juiz, por exemplo. Qual era o seu método de estudo? Eu sei que muita gente quer saber, como é que ele estudou que eu vou fazer o mesmo? Eu vou falar uma chave aqui, eu não sei de onde é que veio. Talvez assim, se eu tivesse um pai que fosse juiz, ele me diria assim, começa a estudar desde a faculdade. Nunca ninguém me falou isso. Mas na faculdade, lá pelo 4º semestre, eu entendi isso. Porque diante de mim estava um professor que sabia a matéria inteira, e ele não passava a matéria inteira porque ele tinha começado do zero com a gente. Certo. Então, se eu chegasse para a aula já com o texto da lei, pelo menos tendo lido o texto da lei, quando ele começasse a explicar, eu entenderia com mais facilidade. Então, eu comecei na faculdade, sem ninguém ter me falado. E eu disse, tem gente que está na faculdade, né? Quando eu terminar, eu vou estudar para concurso. Não. A faculdade já é estudo para o concurso. O conceito de dolo que o senhor dá lá na aula de Direito Penal 1 é o mesmo dolo que vai cair no concurso para juiz. É o mesmo. Né? É o mesmo. Não muda nada. Eu não tenho que estudar para passar na prova da faculdade, depois estudar para um concurso, não é a mesma coisa. Aproveita que está na chuva e se molha, se encharca, aprende tudo. Concentra na aula para pegar tudo que está ali. Eu lia um pouco antes o texto da lei, chegava na aula... Então você já ia preparado. O professor estava falando lá, você já sabia. Isso, eu tive aula com o Egmont.
o desembargador Egmont, ele começava a dar aula dele, e como ele é muito assim, ele não dava um artigo com o outro, tal, como eu tinha ali, eu estava entendendo tudo que ele falava. Aí ele terminava e falava, qual é a solução e tal coisa? A solução é essa, professor. De onde é que você tirou isso? Do artigo tal, o senhor falou aí e tal. Rapaz, daqui a pouco ele me chamou um dia para tomar um café e falou assim, ó, prepara para ser juiz. Você tem cabeça de juiz, seu raciocínio é rápido e tal. Só porque eu lia antes e ia tirando as dúvidas. Quando eu tive aula com o senhor, não tinha essa noção ainda. Sua matéria no segundo semestre da faculdade. Eu fui professor de Direito Penal. Penal 1. Então, quando eu estava no quarto semestre, deu essa luz. Eu comecei a estudar aí. Quando eu fui estudar para juiz, primeira coisa que eu fiz, eu fui na base do direito, que cai nas provas de concurso. Qual é a base? A lei seca. Parece coisa boba. Tem gente que quer começar a estudar com um tratado do Ponte de Miranda. Não! Começar com água com açúcar, né? Arroz e feijão, como você disse. Exatamente. Você não pode querer comer já um risoto. Tem que comer um arroz ali feito no alho. Tem que começar o básico mesmo. Então, eu li todas as leis importantes. Código de Processo Civil, Processo Penal, estudando para juiz. Estudei tudo isso. Aí o que eu fiz? Na época, não era como hoje, está muito fácil pegar prova e fazer prova de concurso anterior. Eu fui atrás, tirei cópia de provas de concurso anterior, eu e um colega fomos atrás e começamos a fazer as provas dos concursos anteriores. Aí só de ter lido a lei já acertei mais de 50. Aí comecei a fazer prova e tirando dúvida. Aí sim, na hora de tirar dúvida, doutrina e jurisprudência. Mas já tinha a lei como base. Tem muita gente que não lê a lei, desembargador. É impressionante isso. É igual o sujeito que quer, eu sou cristão e não lê a Bíblia, aí não lê nada. Quando fala qualquer coisa, aí ele fala que tem coisa na Bíblia que não tem, e tem coisa que está lá e ele acha que não tem. Então a gente começa da base. Eu tenho que ler o texto seco. O que está dito na lei? Tá então, esse foi seu método principal. Você lia a lei, fazia a prova de concurso anterior. Aí sim, mas você fazia resumo da matéria? Né? Aí nessa hora eu fazia. Aí na hora que eu ia pesquisar, eu fazia os resumozinhos. Quando eu assistia a aula, eu fazia as anotações. O resumo do professor estava falando sempre. Anotava, fazia. E deu tudo certo, né? Passou em primeiro lugar no concurso para juiz. Tá vendo? Agora, hoje é muito mais fácil. Hoje eu quero ver uma aula de direito penal sua, eu vou lá no YouTube, tem uma aula. Você escolhe o professor, você tem. Se não tem no YouTube, você tem cursos que te oferecem uma gama de professores ensinando qualquer assunto que você queira. Eles têm lá o PDF, que é justamente as anotações que você faria, já tem um PDF pronto. Na nossa época dava mais trabalho estudar, porque nós não tínhamos internet. Isso. Eu fico preocupado até com a internet, com a inteligência artificial hoje, porque pode até prejudicar os alunos, os candidatos. É porque já vem pronto. Vão achar muita facilidade na pesquisa. Isso. E daí a pergunta, será que eles vão conseguir memorizar tanta o cuidado matéria? deles, né? Eu vi um professor deles um dia falando uma coisa, um professor já de 80 anos de idade, ele explicando que nós não percebemos isso, mas quando eu assisto uma aula e o professor faz uma pergunta, eu respondo e tal, eu estou aprendendo 2 vezes quando eu vejo e falo. Quando eu escrevo, é mais uma forma de... Então, fazer os mapas mentais, você fazer, não só pegar um que está pronto, você desenhar. Quando você escreve aqui, você está escrevendo no cérebro também. Parece bobeira, mas quem anota tem muito mais facilidade de gravar. Eu estudava assim, eu fazia resumo. Porque quando você tecla aqui, quando você tecla no teclado e vai colocando no computador, o que o cérebro está gravando é a teclada que você está dando. Quando você escreve, ele grava o desenho que você está fazendo. Não basta só ler, né? Não basta. Então, nossa, tem muita gente impressionada. Eu acho que é mais difícil só ler para gravar na cabeça, para memorizar. Eu vejo lá as pessoas quando estão votando às vezes, tá? No voto, larga o voto e fala, não, mas o artigo tal da lei tal fala de tal coisa. E na lei tal tem... O pessoal da geração atual fala assim, como é que ele sabe tudo isso? Porque o senhor já leu, já escreveu aquele artigo algumas vezes. A gente tem esse negócio de memorizar. Hoje, não, a pessoa não memoriza. Ela vai lá, o que o senhor falou, põe artigo 24, aparece lá o texto. Ela leu ali, usou aqui, acabou, nunca mais. A gente escrevia, a gente colocava no papel. Isso realmente é uma dificuldade que muitos alunos têm. Eles leem muito instantâneo, aí na hora da prova foge. Foge. E quando você escreve, ensina o seu cérebro a raciocinar, você está raciocinando, está escrevendo. Você também ensina o seu cérebro a raciocinar para responder a questão da prova, a questão subjetiva. Na questão subjetiva, tem que ter raciocínio. Então, os alunos têm que tomar cuidado com a inteligência artificial, né? Sim. Porque você entra ali, na hora vem a resposta. No mínimo, faz o seguinte, viu a resposta, pega o seu caderno, escreve a resposta, e na hora que você for procurar outra vez, vai no caderno onde você escreveu. Não vai mais na inteligência artificial. E marca, e grifa, e tá. Certo. Esse é um caminho. Tem que estudar, senão não passa depois, né? Porque... Na hora de fazer a prova, vai exigir muita memória. Sim, e raciocínio. Memória e raciocínio. Fazer a lógica, você ter o conhecimento, por um caso prático, você tem que ter um raciocínio.
Você vai ter que dar a solução para aquele caso. Está aí o segredo para passar no concurso, né? Como é que nós devemos estudar. Eu vou voltar para falar da sua família. Você já falou que tem 3 filhos. Você, quando casou, já tinha passado no concurso para juíza, não? Você casou? Não, eu casei aos 20 anos de idade. Eu casei, 20 anos? Eu sou cristão, né? Então eu casei aos 20. Mas casou com a colega da igreja? Também, da igreja. E é a mesma idade? Mesma idade. Ela tem 6 meses menos que eu. 6 meses. Nós somos da mesma idade. Mas o que aconteceu que você casou tão jovem, assim, com 20 anos? Primeiro porque... Amor à primeira vez. Primeiro amor, eu tinha que me garantir. Primeiro assim, ela querer ter namorado comigo, casado comigo, foi um milagre grande. Ela era a moça mais bonita da igreja. Olha aí. E tanto era que ela tinha 3 pretendentes de peso. Gente com concurso público, carro, apartamento... Gente, pensou em tudo isso. Desempregado. Quem sou eu, né? Meu apelido na igreja era Sonso. O pessoal me chamava de Sonso. Quem quer namorar com o Sonso? Né? E eu fui conversar com ela, perguntar se ela gostaria de namorar comigo. Aí eu tinha orado muito, né? Uma semana depois ela deu a resposta e aceitou. E era um namoro só de pegar na mão, de encontrar na igreja. Um negócio bem assim, do tipo... Tradicional. Tradicional. Como se estivesse numa fazenda, tá todo mundo olhando pra gente, né? Era só ali na igreja. E tanto que o pessoal perguntava assim, a Suelene é sua namorada mesmo? Eu falei, E ela sabe disso? Ela sabe disso? Sabe sim. A gente era bem quietinho e tal. Mas você estava desempregado? Desempregado, 17 anos. Foi antes de fazer o concurso para fuzileiro. Quando eu pedi para namorar, eu estava desempregado. Aí depois eu passei. Então você foi corajoso mesmo, hein? Ela não tinha como aceitar. Era você impossível ela aceitar. Picolé para namorar? Nada. Um sorvete, cinema? Nada, não tinha nada. O que eu dava para ela, de vez em quando, um docinho de caju, que eu comprava uma caixinha assim, era o que eu dava conta de comprar. E de vez em quando um chocolate Laca. Eu comprava uma pequenininha para ela, não tinha nem dinheiro para comprar um grande, era um negócio... Deus provê, né? Foi um milagre. Depois de 20 anos de casado, e assim, ela é uma lady, minha esposa é modelo. Qual é o nome da sua esposa? Suelene. Suelene. Eu tive muita espinha no rosto, até hoje tenho muitas marcas, né? E aí na escola começaram a me chamar de Choquito, depois de Chapisco, por último eu chamava de Fred Krueger, porque tinha muita espinha, eu era estranho mesmo. Eu não falo feio, porque feio dá dano moral, né? Mas a gente fala assim, portador de aparência especial. Então eu tinha sua aparência diferenciada. Não era para ela era uma distância tão grande, que aí ela aceitou namorar, e eu depois de 20 anos de casado, eu perguntei assim, por que você aceitou a minha proposta, tendo outras que pareciam mais... Eu era o 4º elemento, tinham 3 na frente. Ela falou assim, porque eu vi Deus na sua vida. Falei, Deus, olha só. Ainda bem que viu Deus. Ela viu seu coração. Exatamente. Ela conseguiu ver. Não valorizou a aparência. Exatamente. Coração. E ela falou assim, eu não me arrependo. Tenho 35 anos casado já. E ela falou assim, eu casaria de novo todos esses anos. São 20 anos de casado. 35. 35. Eu estou com 55. Quando fizemos 20, foi que eu perguntei. 20 eu tive coragem de perguntar. Por que você aceitou o meu... casamento continua firme, então. Firme. 20 anos, 35 anos de casado. Parabéns. Tudo na bênção. Alguém fala assim, você casou cedo, não viveu a vida. Não, casei para viver a vida. Fez direito? Ela não quis fazer direito. Fiz de tudo para fazer direito, mas ela quis fazer contabilidade. Contabilidade. Ela é contabilista. Mas ela trabalha nessa área ou só cuida da família? Não, nem da família ela faz. Nunca mexeu com contabilidade. Só teve curso superior para fazer concurso. Ela era concursada do GDF. É do lar, então, cuida da família. Isso. Ela fez concurso para o GDF, mas não trabalhou na área de contabilidade. Mas ela trabalha no GDF? Sim, ela já aposentou pelo GDF. Trabalha aqui na servidora pública. Servidora pública. Ela está lá cuidando dos netos agora. Então você tem 3 filhos. Vamos falar do filho. Rafael, o mais velho. Rafael. Que idade que ele tem hoje? Ele está com 30 anos. 30 anos. Casou, está solteiro? Casou e tem um filhinho, que é o Cacá. Casou com a Rebeca e tem o Ricardo, que é o filhinho Todos dele. frequentam a igreja? Todos da igreja. Casou com a moça da igreja também. A Rebeca é nutricionista. Então o Rafael tem 30 anos e depois? 30 anos. Aí vem a Ellen com 28. 28. Isso. Solteiro ou casado? Casou com o Thales. Da igreja também? Também da igreja. Olha só. O Thales é servidor e eles têm 2 filhos, os 2 netinhos. E a igreja tem esse valor também. Ela procura reunir as pessoas, cuidar das famílias. Sim. Eu tenho um sobrinho que tem 60 anos de idade. A mulher morreu agora,
4 anos atrás com câncer no pulmão. Aí o pastor da igreja é presbiteriano independente, meu sobrinho é evangélico. O pastor sugeriu para o meu sobrinho um novo matrimônio e apresentou uma viúva também que tinha morrido o marido e hoje eles estão namorando. E estão felizes com esse namoro, porque a pessoa não consegue viver sozinha, né? A solidão é a pior doença que existe, é a solidão, né? Nós fomos feitos então, em duas as igrejas partes, né? evangélicas fazem um trabalho grande nessa parte de família. Todo o tempo. Como a igreja católica também, né? Faz, eu sei pastoral, que o pastor procura cuidar de todas as famílias, orientar as famílias. Sim. Tenta atender, ajudar os casamentos. Você que é pastor, ontem mesmo eu atendi um marido lá que está em crise. Eu fiz uma hora de reunião com ele para aconselhá-lo, né, e tudo. Está em crise da família. Está em crise da família, parece que acabou a crise. Pelo menos depois da reunião lá, ele saiu disposto a uma postura diferente, né? A gente todo tempo tenta mostrar, porque tudo na vida tem... Minha mãe fala sempre assim, toda flor bonita tem espinho nela. Então você tem que fazer a sua escolha, né? Toda flor bonita tem espinhos. Tem espinhos nela. Você tem que fazer uma escolha na vida. Você quer ter flores na sua vida? Esteja pronto para enfrentar os espinhos. Para poder ter as flores, você tem que... E outra coisa também muito... Para mim, marca muito. Às vezes eu falo, quando algum jovem vai casar, hoje eu falo assim com eles, o rapaz que faz aconselhamento, eu falo, você quer casar mesmo ou você quer ter razão? Eu, como assim? Não, porque é o seguinte, para um relacionamento funcionar, você tem que escolher ter razão ou ter a pessoa. Porque muitas vezes a gente, para ter a razão, acaba afastando a pessoa. E o que é melhor ter? Ter as pessoas ou ter razão? Muitas vezes a gente cala numa situação que a gente poderia falar, mas se a gente falar naquela hora, a gente perde a pessoa. E a gente, na verdade, dá um abraço, tal, depois trata a eventual situação. Ter razão nem sempre vale a pena. É melhor ter as pessoas. Nossa família é nosso tesouro. Isso. Pode ser o homem mais poderoso do mundo, mais rico do mundo, mas se ele não estiver bem com a família, não adianta nada. A gente vê na imprensa homens mais ricos do mundo separados, não cuidam dos filhos. Não sei como que é a vida dele, mas acho que não deve ser uma vida boa, não. Eu vi um empresário famoso, baiano, ele deve estar com os 85 anos. Então temos que estar bem com a família. Ele está bem. O empresário tem uns 85 anos de idade, que eu acho que diria a mesma coisa que ele. Perguntaram para ele assim, o senhor se sente feliz? Eu sou muito feliz. Aí perguntou para ele, por que o senhor se sente, o senhor se acha um homem feliz? Ele falou, não, eu sou feliz. Sabe por que eu sou feliz? Meus filhos querem ficar perto de mim. Meus filhos querem ficar perto de mim. Então, ele criou uma estrutura, ele trabalhou de um jeito que os filhos querem estar perto dele. Esse é o tesouro dele, né? A família é o tesouro. E não é. O senhor vê seus filhos aqui perto... O dinheiro não é tesouro, o poder não é tesouro. O senhor tem um banquete em casa, mas os filhos não vão lá para comer com o senhor. Não adianta nada. Ou a esposa não vai sentar à mesa porque você está lá. Gente, não tem explicação. Então, essa construção... tem que cultivar a união familiar, né? Isso é cultivado. Porque toda família tem dificuldades. Sim. Falar, a família do vizinho é melhor que a minha. Não é, não. Todas as famílias são iguais. Agora, nós temos que cuidar da família. Isso. Né? E alguém fala assim, às vezes tem um discurso que fala assim, mas por que essa fixação na família? A família é o quartel de treinamento, é a escola onde eu treino para me relacionar com as outras pessoas. Porque se eu consigo entender as diferenças familiares e conviver com todo mundo bem, quando eu vou para o trabalho, eu vou conviver bem no trabalho. Quando eu vou para a escola, eu vou conviver bem na escola. Quando eu estiver no trânsito, eu vou conviver bem no trânsito. É isso mesmo. É o lugar do treinamento. E às vezes a pessoa não quer treinar, não quer se adaptar e ver que cada pessoa colocada na família, para a gente, é uma escola que Deus colocou. E se a gente puder aprender com ela, as coisas boas com as coisas ruins. E a gente vive, a comunhão ela é construída assim. Ediel, você falou do segundo filho, falta o caçula. Então a Ellen tem lá o Thales e os 2 bebezinhos, que é o Isaac e o Zion. São os 2 bebezinhos. Nasceram no intervalo de 1 ano. Né? Eles são bem próximos de idade. Então o caçula faz o quê? O caçula é o Léo. Léo é solteiro ainda. Solteiro. Tem que idade? Ele tem 22 anos. 22 anos. Ele é de 2003, 22 anos de idade. Os 3 são advogados. Os 3 fizeram direito. E sua família mora onde aqui em Brasília? No Gama ainda? No Parkway, no meio do caminho. A gente mora a 18 quilômetros do Gama, 18 quilômetros daqui. Então, eles trabalham aqui, mas nossa vida, final de semana, toda é no Gama. Então, a gente está bem no meio do caminho. Você que foi criado no Gama, você tem ido ao Gama? A vida toda é lá. Minha mãe mora lá, a igreja é lá,
a família toda, tudo. As compras que eu faço no mercado do Gama, eu abasteço no posto do Gama, porque foi lá a vida inteira. Muito né? bem. Aí eu encontro lá um colega que foi colega de escola, tem um posto que eu abasteço, ele está sempre lá. Certo. Aí é bom que ele lembra da época da adolescência. Grande professor Hermedira. Vamos falar da sua trajetória, para resumir a sua carreira aqui no tribunal. A primeira vara que você trabalhou, qual foi aqui? Como juiz substituto? Como substituto, eu fui para a primeira vara civil do Gama. Do Gama. Isso, a doutora Diva estava afastada. Você que escolheu lá. Ir para o Gama ou foi coincidência? Não, já falaram, assim, perguntaram. Você morou em lá? Em tese eu poderia ter escolhido. Como era do Gama, se eu você gosta de ficar no Gama, eu falei, concurso, claro. Teve o direito de escolher. Poderia escolher. Eu falei, não, Gama, eu quero ficar no Gama. Eu fiquei no Gama, a minha fase de juiz substituto, eu fiquei praticamente toda lá. Eu fiquei lá quase todo o tempo, aí vim aqui... E quanto tempo você ficou como substituto? 5 anos. 5 anos? 5 anos e... em abril, 5 anos e 6 meses. Mas a maior parte do tempo você ficou no Gama? No Gama. Eu fiquei 4 anos e meio no Gama, aí vim ficar 3 meses aqui na Vara da Infância, e da Vara da Infância vim para a primeira criminal para ficar substituindo a desembargadora Ana Maria. Certo. Que ela estava no eleitoral, e aí eu fiquei... E depois eu assumi como juiz titular na primeira vara criminal, depois da Ana. Olha, depois dela, eu fiquei nessa ponte aí, enquanto ela estava lá, convocada, e aí ela estava convocada, eu estava lá quando eu fui titularizado. Aí eu fui para a primeira vara criminal de Samambaia. Samambaia. Trabalhou com muito tempo lá? Quase 6 anos na primeira vara criminal de Samambaia. Aí fiquei aí removi para a civil. Muitos problemas lá, né, na época, né? Samambaia tinha muita criminalidade. Tinha coisa assim, muito furto, fora do roubo, comum, latrocínio. O mais triste era o latrocínio. Que lá, assim, uma coisa... Teve um lá que foi marcante para mim, que um rapaz foi assaltar o vendedor de melancia. Não, os clientes. O vendedor de melancia na feira. Mas o cliente, parece que o cliente tinha um carro bom, ele observou e foi lá para assaltar. E o vendedor de melancia tentou defender o cliente. E ele atirou, levou o dinheiro levou como assalto em parada de ônibus, né? Triste. Eu ficava vendo isso, oh meu Deus. Já está numa situação ruim, quem está na parada. Será que vai ter dinheiro no bolso? Não tem. Uma pessoa vai pegar ônibus, não tem nada no bolso, chega lá o assaltante e mata. Não explica, não tem explicação, né? Não tem explicação. A explicação é essa questão de desagregação que a gente não entende. Eu fiquei lá, tinha crimes desse tipo. Eu sentenciei lá, infelizmente também, né, um latrocínio de uma oficial de justiça nossa aqui, que foi cumprir um mandado lá e tentaram assaltar o carro dela e acabaram atirando nela, faleceu. E esse julgamento que eu fiz, até porque a colega da segunda, ela se deu por impedida, motivo de foro íntimo e tal, não sei se ela tinha amizade com a oficial e tal, e acabei sentenciando esse processo. Lá da oficial. Nós, juízes, sofremos com essas tragédias. Né? Você vê um colega, imagina assim, imagina um colega que fez um mandado de intimação que ela foi lá cumprir, né? Imaginar, poxa, eu mandei um colega cumprir. É como se eu estivesse morrendo também, porque eu fiz isso aí. Lá tinha esse tipo de situação mais dramática. Né? Aí de lá eu fui para a primeira vara, a segunda vara civil foi instalada, eu fui para a segunda vara civil para instalar. Ela foi criada. Então, isso lá em Samambaia. Em Samambaia. Você saiu do CREVE e foi para uma civil lá. Isso, eu fiquei 1 ano só nessa civil, porque abriu aqui a falência. A falência abriu e eu pedi remoção de lá. Eu me lembro quando você veio para a vara de falência. Aliás, eu acompanho sua trajetória profissional desde o início. O tempo inteiro mudanças. Sempre brilhando, um exemplo de magistrado. Saí do criminal civil, aí fiquei na falência 6 anos. Aí na vara de falência foi desafio. Ali foi desafio grande, porque você lida com um número muito elevado de pessoas. Quando você foi para a vara de falência, a lei já tinha sido modificada? Já tinha sido modificada. Na era da lei nova. Sim, já era lei nova e o tribunal tinha feito a resolução que ampliou a competência da vara, colocou lá litígio empresarial, colocou insolvência civil, então já estava com a competência ampliada. É uma área difícil, eu trabalhei lá 6 vezes. Ali é um desafio a vara. E eu peguei, no caso, enquanto eu estive lá, teve aquela situação da mudança do transporte coletivo de Brasília, fizeram aquela licitação, tiraram as empresas antigas e colocaram novas, e algumas das antigas estavam em recuperação, foi uma luta aquilo ali também. Se você imaginar o que passamos ali, o tempo que tivemos, né? Inclusive processo administrativo, gente perseguindo, falando que por conta das decisões, tomam algumas decisões que vão ter efeitos, né? Atinge 1000 pessoas de uma vez, né?
E da vara de falência, você foi para onde? Aí da vara de falência eu pedi remoção para a 23ª vara civil. Eu vim Atualmente aqui para civil, você está na... Aí da 23ª eu vim para a 6ª de família. Então, atualmente você está na vara de família. 6ª vara de família, isso. E o que mais impressiona você na vara de família? Na vara de família hoje, o que me impressiona é a incapacidade das pessoas perceberem o quanto um abalo emocional cega a visão, a decisão, o caminho para a solução. As pessoas se frustram umas com as outras e aí parece que o mundo acaba ali e não vai ter o amanhã, não vai ter o dia de amanhã. Tanto que quando eu faço uma audiência, eu sempre falo assim, gente, até falo para os advogados, doutores, aqui em vara de família é diferente. Nós não estamos julgando uma indenização que vai indenizar e nunca mais vai se ver. Nós estamos aqui julgando uma guarda, alimentos, e essas pessoas vão continuar convivendo. Não existe ex-pai, ex-mãe, não existe ex-filho. E família é família, né? Eles vão ter que se encontrar daqui a 100 anos não vai ser da família, por causa de 10 vezes, mas vai ser da família. Exatamente. Não tem como apagar da história. Eu falo assim, vamos tentar solucionar com uma conciliação, porque uma sentença vai ficar registrada para o resto da vida. Vai ficar lá dizendo o que um falou, o que o outro falou, Então, a incompreensão de algumas pessoas... E um juiz tendo que decidir, né, sendo que vocês conhecem a verdadeira, o que é justo de verdade. Em vara de família é muito difícil fazer justiça. Porque as emoções estão muito à flor da pele. A gente não consegue dimensionar, fazer as pessoas baixarem a poeira. Peraí, vamos entender. Eu faço uma ilustração lá, eu falo assim, vocês se juntaram para correr uma corrida num circuito, dentro de um estádio, de mãos dadas. E nasceria um filho, seriam 3, depois outro filho, 4. De repente vocês se separam. Separou, a corrida não para. Só que agora a corrida é revezamento. Um passa o bastão para o outro. Um cuida do filho, bem cuidadinho do bastão e está correndo, e entrega para o outro. Qual é a vontade que tem quem está correndo com o bastão na mão? Quando encontrar o outro tem que estar em condições de correr também. Então eu tenho que cuidar do outro, eu tenho que respeitar o outro, porque ele está me ajudando. Falei, mãe, quando a senhora está com os filhos, a senhora está dando a liberdade de viver a vida dele. O pai está lá livre para poder fazer o que ele tem que fazer, construir na vida dele. Mas na hora que a senhora entrega para ele, vai viver a sua vida. Porque está com a melhor babá do mundo, está com o pai, está com a mãe. E respeite essa pessoa. Quem é que briga com a babá e depois deixa o filho com a babá? E como é que você, marido, ex-marido, destrata a sua esposa e deixa o filho com essa esposa? Ou a senhora, ex-esposa, destrata o marido e depois deixa o filho com ele? Tem que tratar bem, porque você quer ver seu filho bem cuidado. Ah, mas ela não tem esse ele ou ela, não, é respeito. Está cuidando para mim, enquanto está cuidando, eu estou em paz aqui, eu vou viver a minha vida. Eu falei para uma esposa um dia desse, está 10 anos nessa luta, 3 filhos, brigando com o guarda. Eu falei, minha senhora, já está passando o seu tempo. Ele está com outra pessoa, a senhora não está, não. Daqui a pouco esses filhos vão embora, ter sido do ninho vazio, né? Do ninho vazio, quando os filhos vão embora, quando eles forem embora, a senhora não vai ter nenhum ninho vazio, porque não tem mais ninguém com a senhora, vai ficar só a senhora. Se um casal, quando os filhos se vão, tem que fazer uma readaptação, e é difícil isso, a senhora sozinha faz o seguinte, entrega ele na sexta-feira, os filhos na sexta-feira, e vai viver sua vida. Vai sair, vai passear, faz viagem no final de semana. Eu não consigo, porque tem uns filhos. Minha senhora, vai passar. Vocês foca no problema. Vamos focar na solução? Vamos entender que é a corrida de revezamento? Você passa o bastão, e enquanto o outro está com o bastão, você está descansando, você está curtindo. Quando o bastão vier, você entrega e a corrida continua. Até que esse bastão se torne uma pessoa, um adulto, que vai poder cuidar da própria vida dos filhos. Perdoa está comparando com um bastão. Uma criança não é um bastão. Não é isso. Mas só para você entender o que é a vida depois de uma separação. Porque se um ficar batendo no outro, a corrida não termina e quem está sofrendo é o bastão. Quem vai pagar o preço é o bastão. E o juiz de vara de família tem que saber orientar as pessoas que estão com problema familiar. Sim. É importante essa orientação. Sim, nós estamos lá numa batalha, o bom que as promotoras já entenderam isso, alguns advogados ajudam muito. Ontem mesmo eu fiz uma audiência que eu fiquei assim, maravilhado com a conduta dos advogados. Eles, não, quando surgiu um conflito, não, vamos tratar, depois a gente conversa, mas vamos tentar resolver. E não discutiam direito na frente das partes, porque quando a parte já está chateada, acha que ela está perdendo o seu direito, aí pronto, aí que ela fica mais chateada ainda, não resolve. Doutor Herediano, qual o seu projeto de vida? Porque eu já disse que você vai ter mais 20 anos. Deus vai dar vida para você continuar a missão aqui. Mais 20 anos pela frente aqui no tribunal até a compulsória.
Qual é o seu projeto? Ou não tem projeto? Mas vou vivendo, a vida vai me levando. Assim, eu tenho alguns focos, né? Eu falei para o senhor que eu fiz a psicanálise e aprofundei um pouco mais no mestrado, doutorado, e aprendi com isso. Eu tive vários ensinamentos teológicos, experiências de vida, mas a psicanálise me fez enxergar o tanto que existe uma defasagem no cuidado com o ser humano, no que diz respeito ao emocional, não é só o psicológico, especialmente o emocional. Eu estou no lugar onde eu posso ajudar muitas pessoas no emocional e tentar evitar que o problema chegue ao judiciário. Tem muito ser humano sofrendo de graça, podendo resolver isso de uma forma bem simples, entendendo, se conhecendo. Aquele conselho simples lá de conheça-te a ti mesmo, sabendo que é possível se compreender e mudar de vida. E eu tenho como trabalhar isso nos espaços que eu tenho, tanto no espaço psicanalítico quanto no espaço religioso. No psicanalítico eu não utilizo por conta da profissão de magistrado. Eventualmente eu utilizo conceitos na hora de trabalhar uma conciliação. A gente traz alguns conceitos, como a gente fala do conflito de lealdade lá, que a criança tem, né, quando ela está. Então a gente traz alguns conceitos, o casamento destrutivo, o divórcio destrutivo, essa situação de desconstrução. Mas não posso trabalhar com a psicanálise. No ministério também pastoral há algumas limitações. Eu, por exemplo, palestro para casais. Às vezes faço um evento para casais, para 200 casais. E é muito comum você ver pessoas se reconciliando, pessoas. E há uma limitação para isso. Há uma limitação com relação ao próprio magistério, né? Toda uma preocupação com essa questão de você apoiar pessoas que estão no projeto para passar em concursos e tal. Então eu tenho que tomar uma decisão. Se eu vou mergulhar nesse aspecto mais pessoal, que é de cuidar de pessoas, efetivamente, sem com isso comprometer o meu trabalho como magistrado, né? Porque até quando eu vou numa palestra falar de alguma coisa para casais, por exemplo, a depender do que eu falar, alguém vai falar assim, mas você é juiz da vara, você vai aplicar isso aí lá? Aí vai dizer, você não pode, se você tem esse pensamento já, você já está julgando. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu evito tratar de alguns assuntos para justamente não comprometer a carreira. Se eu ficar na carreira, eu não posso desempenhar esse papel. Então, se eu ficar até 75 anos e começar a fazer isso após 75, eu penso que eu tenho uma janela de tempo que eu poderia estar cuidando melhor de muitas famílias, de muitas pessoas, que a gente vê que não precisavam estar sofrendo. O casamento é para ser uma completude. É para ser, né, eu faço a comparação, marido e esposa é como o liquidificador, é base e copo. O copo não tem nada a ver com a base. A base sozinha só faz barulho, o copo é um recipiente oco. Mas quando junta os dois, até pedra consegue quebrar. Tá certo. Os dois juntos. Então essa sinergia, trabalhar com isso, trabalhar com casais que estão em crise, casais pós-separação, você tem tantos... Na área da família, isso, na área da família. Na área do magistério, então a gente pode ter uma liberdade maior. Você passa essa mensagem para os alunos. Imagina aluno o que é. Por exemplo, quando eu estava preparando para mais alunos no passado, vários colegas nossos que entraram depois de mim, eu calculo em torno de 60% foram alunos meus em cursos preparatórios, cursos gerais, processos, o GRAN e tal. Eu nunca trabalhei como coach, como aconselhamento pessoal, porque eu sei que não pode. Eu faço só a questão da aula mesmo. Eu entendo magistério no sentido estrito. Mas, por exemplo, a professora Geilza, que é nossa juíza aqui, ela juntou 10 colegas e falou, você pode vir dar aula particular para a gente aqui, direta aqui, empresarial, detalhe e tal. Fui lá dar aula para esse grupo, aula mesmo. Eu dava aula, mostrava como é que fazia a sentença. O que o senhor fez aqui na palestra, eu fiz lá com 10 alunos. Desse grupo de 10, em 3 concursos, 10 passaram. Oh, que beleza. Aí a doutora Grace também, que é nossa juíza, fez a mesma coisa, chamou colegas. Sua missão é muito grande, hein? Então você imagina fora, se eu já puder fazer isso de uma maneira que eu não preciso me preocupar com criar algum problema no exercício da magistratura. Então essa escolha eu tenho que fazer ainda. Hoje, na minha mente, eu me vejo indo cuidar das pessoas. Certo. Mas pensa em ser desembargador. Falta muito para chegar ao tribunal? Depende do... É uma coisa de talvez uns 10 anos já chegaria, né? Mas eu estou falando, eu tenho que fazer essa opção. Porque enquanto eu estou aqui, eu devo um comportamento ético, um comportamento alinhado com o que a magistratura me pede. Né? Então, até no exercício lá do pastorado, ou psicanalista eu não posso, mas eu já poderia atuar, você tem como fazer terapia de grupo, situações bem interessantes que eu não faço hoje e que talvez... Eu estou sempre assim, desembargador. O senhor também tem essa linha.
Eu estou pronto para o que Deus colocar no meu caminho. Tá certo. Não que eu não saiba o que eu penso em fazer. Você pensa em orientá-los para eles terem juízo ou não? Você vai deixar eu estou deixando eles escolherem. Eles estão gostando. Eles estão gostando. Orientar também, né? Eles estão gostando da advocacia. 2 estão trabalhando em empresas, né? Para advocacia. E eles estão gostando lá do estilo da advocacia. O que eu oriento é a parte teórica, tudo. Quando pergunta, nossa, o caminho é esse aqui e tal. Eles fazem o trabalho deles lá. E a outra situação, talvez, se eu aposentar, queiram trabalhar comigo, que queiram continuar com a advocacia. Estou deixando eles escolherem. Você pensa em ser advogado também? É outra coisa também que está na mão de Deus. Eu não tenho uma definição do que será. Eu sonho em fazer, desembargador, uns 4 ou 5 júris. Deus vai caminhando, né? Vai caminhando. Ele vai encaminhar. Eu penso em fazer uns 4 ou 5 júris, que eu tenho algumas teses que eu quero comprovar na prática, fazendo júri ali para ver. Então pense em sair da vara de família e para o júri. Não, por um juiz não. Eu trabalhei no júri, no Gama, fiquei um tempo lá. Como advogado, então. Assim, depois que aposentar, eu imagino. É um sonho que eu penso fazer. Eu falo assim, explicando, fazer depois de aposentado como advogado. Eu presidi júris vários lá no Gama. Certo. Tranquilo, mas fala a questão daquela articulação, tanto com o Ministério Público quanto com jurados, né? E conduzir um processo de uma maneira que eu penso que tem algumas coisas que podem ser feitas bem direitinho e já dá o resultado que eu estou imaginando. Tá certo. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista com o doutor Edilson Herediro da Chaves, grande magistrado, exemplo de vida para todos nós. Com a palavra para as suas considerações finais. Bem, eu fico muito feliz com essas oportunidades, agradeço ao desembargador pela iniciativa. Primeiro porque a gente humaniza, né, a figura dos magistrados, daquelas pessoas que fazem a justiça no dia a dia. Mostra para as pessoas que nós somos seres humanos como todos os demais, temos nossas histórias, temos nossas frustrações, temos as nossas alegrias e temos a nossa persistência, temos aquele momento em que não foi a aprovação, mas o voto não foi acolhido pelos demais, a decisão foi reformada, mas a gente acaba entendendo que isso tudo faz parte da vida, faz parte do que nós temos que aprender aqui. A vida é um constante aprendizado. E eu costumo dizer o seguinte, alguém fala assim, estou numa situação ruim, essa situação tem como melhorar? Eu imagino que tudo que está na Terra foi criado por Deus e nós estamos aqui pela vontade dele. E a gente tem alguns conceitos básicos sobre Deus. E vou citar só 2. Deus é bom e Deus não erra. Deus é bom o tempo todo e ele não erra. E se alguém fala assim, eu estou nessa situação ruim, tem esperança para mim? Se você perguntar para Deus, eu falo assim, Deus responde. É só você colocar o dedo no pulso e quando o pulso bater, você perguntar, quem é que está fazendo esse pulso bater aqui? Eu não estou fazendo nada para o meu coração bater, nem para o pulso estar batendo aqui. E se eu perguntar para Deus assim, Deus, não tem jeito para mim? Se o pulso está batendo, Deus está respondendo, tem. Quando o nosso coração bate, nossa vida está sendo renovada a cada segundo. Então, se Deus está renovando nossa vida a cada segundo e mantendo a gente aqui, é porque ainda há um propósito a ser cumprido, há algo a ser alcançado. Aí não importa o que os outros pensem ou o que eu pense de mim mesmo. O que importa é o que Deus pensa. E como é que eu sei o que Deus pensa a meu respeito? É só colocar a mão no pulso. Deus está dizendo, você tem que estar vivo, você tem que estar vivo, você tem que estar vivo, você tem que estar vivo. E vai continuar fazendo isso centenas, milhares de vezes durante um dia e durante uma semana. E se Deus está dizendo que tem jeito, quem sou eu para dizer que não tem? Eu tenho marcado uma frase de Shakespeare, marcou muito a minha vida. Ele fala bem assim, não é digno de saborear o mel, não é digno de saborear o mel, aquele que se afasta da colmeia por temer a picada da abelha. Nós, na vida, o tempo inteiro, temos sonhado com o mel, mas muitas vezes tememos a picada da abelha. Eu conheço pessoa que não faz concurso para não reprovar. Porque passou num e se eu fizer outro e reprovar, vai ficar a fama de que reprovei. Nem sempre a gente vence a batalha que a gente está enfrentando ali. Mas no final, a guerra, se a gente ainda está aqui, é porque a guerra ainda tá para ser vencida. Certo. E ela será vencida por quem persistir. Então, quem está com o sonho de vir para a magistratura, de vir para o tribunal, de outro sonho que seja na vida, acredite que isso é possível. Porque quem está mantendo você vivo, está mantendo o sonho vivo.
E se quem está mantendo o sonho vivo sabe o que vai acontecer no futuro, é porque ele está dizendo, ó, continua, persiste, porque vai acontecer. Muito bem. Parabéns. Muito obrigado. Doutor Heredino. Parabéns pela vida maravilhosa, vitoriosa, uma vida de luta, e você é um orgulho para o Tribunal de Justiça. Muito obrigado. É um exemplo para todos nós magistrados e para a nossa sociedade. Então, nós temos muito orgulho de você aqui no Tribunal. Muito obrigado. E Deus continue abençoando sua trajetória profissional, a missão que você está cumprindo com o coração, com amor. Amém. Amém. Parabéns. Obrigado. Felicidades para você e para toda a sua família. Muito obrigado.